Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos falar sobre as pessoas que têm duas caras. Sabemos muito bem que é mais comum do que nós podemos imaginar. Convivemos com pessoas assim o tempo todo. Pessoas que chegam perto de nós, nos elogiam, nos tratam bem, dizem que somos pessoas maravilhosas, grandiosas e que fazemos coisas que fazem elas se sentirem orgulhosas de serem nossas amigas, de estarem perto de nós. Mas assim que viram as costas, começam a falar mal de nós. Começam a nos criticar, a falar que não prestamos e tudo aquilo que era valoroso para ele passa a ser desvalorizado para as outras pessoas. Essas pessoas duas caras geralmente não mostram diante de nós quem elas são. São pessoas falsas. E nós podemos facilmente identificar essas pessoas. Aí essas pessoas nos elogiam diante delas e criticam os seus amigos diante de nós. Aquelas pessoas que ficam o tempo todo falando mal de alguém, criticando as pessoas que as rodeiam, são pessoas que são duas caras. Primeiro, nós precisamos de entender que todo aquele que é cristão cumprirá os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós dizemos que amamos ao próximo como a ti mesmo, nós dizemos que nós não falaremos mal de nós mesmos. Então nós não falaremos mal do nosso irmão. Agora, é claro que existem as condições nas quais nós precisamos de dar um toque no nosso irmão. Precisamos de ajudá-lo, a orientá-lo e às vezes procurar pessoas da família ou pessoas mais próximas para poder ajudar a dar essa orientação e esses toques para que a pessoa possa voltar à luz, sair da escuridão e voltar à luz. Mas isso deve ser feito com sabedoria e com o auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que tem todo o conhecimento e toda a sabedoria para nos orientar de forma correta. Mas aquela pessoa que fica o tempo todo criticando o próximo, falando que é vagabundo, que não presta, que é isso, que é aquilo, que não vale nada, é uma pessoa duas caras. Principalmente se fala para você que você é um exemplo de pessoa e o seu irmão não é. Nós precisamos de praticamente buscar a Deus, orar por essas pessoas para que elas possam se transformar e se afastarem desse tipo de coisa. E para isso deve-se haver uma prática constante em tentar não ficar falando mal das pessoas. Nós que somos cristãos, às vezes fazemos isso. Nós caímos nessa tentação e no pecado de ficar falando mal dos nossos irmãos e elogiar pessoas que nós não gostamos. Nós às vezes devemos ser sinceros às pessoas, mas às vezes é melhor que você evite de criticar para que a pessoa não caia em situação pior. Se você ficar criticando o seu irmão porque ele é duas caras, ele com certeza só piorará a sua situação. E é melhor que você o oriente a tentar se afastar disso de forma que possa usar o Espírito Santo e com sabedoria. Agora, se você fizer isso grosseiramente, criticando o seu irmão que é duas caras, o tratando mal, isso só piorará a situação. Nós devemos, por isso, usar do Espírito Santo para fazer de forma correta. E para isso precisamos de colocar em oração e, dependendo da situação, se for muito grave, até mesmo fazer um jejum para poder buscar o auxílio mais forte, uma comunhão mais poderosa com Deus e assim ajudar o seu irmão que é dessa forma, que vive esse tipo de vida. Agora, se você convive com pessoas assim e a pessoa não quer mudar, mantém-se no caminho que é o caminho do pecado, o caminho do diabólico, porque é o diabólico que age dessa forma. Você deve buscar dentro de você o conhecimento sobre Deus para se comportar conforme Jesus se comportava diante de pessoas assim. Você não pode se rebaixar às pessoas, não pode perder a sua paz, isso é essencial. Não pode perder a sua paz por causa desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa geralmente chega em casa, recosta a sua cabeça no travesseiro e dorme em paz. E às vezes você perde a sua paz, deixa de dormir bem, de se alimentar bem, de ter um convívio social saudável, porque está dando ouvidos e atenção às pessoas que não têm praticamente
valor nenhum em relação ao aprendizado espiritual que Jesus nos trouxe. O nosso crescimento deve estar embasado em tentar ajudar o próximo, a tentar fortalecer ele nos caminhos de Deus, mas se você não conseguir fazer isso, mas que você mantenha-se em paz, que não perca a sua paz por essa razão. Pessoas duas faces existem e existirão até que Jesus Cristo volte para a mudança que haverá, para o reino dos céus. Mas enquanto isso, nós teríamos que conviver com pessoas assim. E pessoas assim são provas que nós precisamos de melhorar, que precisamos de crescer e que precisamos de mais orientação de Deus. A nossa fé ainda não está fortalecida e nós precisamos de fortalecer essa fé, e essas pessoas às vezes são a chave fundamental para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento da nossa fé. Elas são essenciais para isso, mas nós precisamos de lutar dia após dia para que essas pessoas não existam mais. E deixar de existir esse tipo de pessoa, nós falamos de transformações. Nós precisamos de renovar essas pessoas. E a renovação, ela parte do Espírito Santo de Deus. Quando essas pessoas são convertidas, elas deixam de existir como pessoas diabólicas e passam a ser pessoas santas, a ser pessoas de Deus. O nosso convite a todo momento é a conversão dos nossos irmãos. É transformar os nossos irmãos pelas nossas ações e pela palavra de Deus. O livre-arbítrio está aí, sabemos muito bem. As pessoas têm direito de fazer as suas escolhas, mas o nosso convite de cristão é de viver a vida em Deus, de viver uma vida onde nós possamos cumprir os mandamentos de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Coloquemos então hoje em oração todas as pessoas que nós conhecemos, que vivem essas duas faces, que são boas e que são ruins, que são falsas na verdade. Fingem ser boas, tratam bem, mas pelas costas apunhalam seus irmãos. Coloquemos em oração essas pessoas. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Oremos. Soberano Deus e eterno Mestre, estou aqui diante de Ti para agradecer por todas as pessoas que têm colocado em minha vida. Sei que algumas delas tentam me fazer cair em tentação, mas tenho a Ti como meu escudo e proteção. Te peço, Senhor, fortaleça minha fé e não se afaste de mim quando o inimigo tentar me derrubar. Ajuda o meu irmão, que passa por tantas tentações que fazem as minhas parecerem pequenas. Vem curar, vem libertar, vem fortalecer o meu irmão no Teu amor. Ouça, Senhor, cada pedido de socorro, cada súplica, cada agradecimento neste canal de oração. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.